Programa Ao Cair da Noite, uma mensagem de fé, com o pastor Fernando Fransman. Olá, muito boa noite, que Deus abençoe a sua vida, de onde quer que você esteja me ouvindo, eu abençoo você, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor chegue aí na sua casa, e aonde você também está precisando. Às vezes você tem um familiar internado no hospital, você tem uma causa na justiça, você tem uma doença, você tem uma luta familiar para ser vencida. Saiba que o Senhor, Ele é fiel e justo para operar no tempo hábil, no tempo certo, aquilo que os seus filhos necessitam. Já peço que deixe um like nesse vídeo, se não é um inscrito, inscreva-se no canal, batendo no sininho para receber as notificações de novas postagens. Hoje eu quero falar sobre Jesus e os samaritanos. Os samaritanos eram um povo estranho ao povo da fé, o povo judeu, e a gente aprende com Jesus muita coisa, e uma das coisas é o relacionamento com as pessoas. O crente, às vezes, me desculpe a palavra, mas o crente bitolado, às vezes, né? Aquele crente religioso, ele aprende as coisas dentro da igreja, ele aprende algumas coisas da palavra, mas não aprende tudo como deveria, e acaba adotando um comportamento que, ao invés de ser assim um bom exemplo de cristão, ele acaba sendo um mau exemplo. Ao invés de estar atraindo as pessoas para Deus, ele acaba afastando com a sua forma de se comportar. E Jesus, ele falava com quem era da fé, quem não era, quem era judeu, quem não era, e a gente aprende em João 4,9, Evangelho de João 4,9, diz assim: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. A gente entende aqui que o encontro de Jesus com essa mulher samaritana é um poderoso exemplo do amor de Deus. Samaria era uma cidade habitada por povos que não eram originários em Israel, de Israel. E essa cidade de Samaria enfrentava a rejeição pelos judeus devido a eles não serem o mesmo povo. E assim por diante nós vemos hoje, mesmo os judeus nascidos em Israel, por exemplo, eles discriminavam os samaritanos, e na época de Jesus isso era um problema que acontecia com essa hostilidade que ainda permanecia forte, mesmo nos dias de Jesus. Jesus respondeu àquela mulher, Jesus deu atenção a ela, Jesus teve ali um diálogo respeitoso com ela, cuidando dela daquela forma que ele entendia que ela estava precisando, mesmo sendo uma mulher que não era judia. Aquele conflito entre os judeus e os samaritanos nos mostra como o preconceito ele pode prejudicar o reino de Deus. O preconceito ele pode prejudicar o reino de Deus. Quando cristãos se recusam, por exemplo, a manter relacionamentos respeitosos com os não cristãos, ou aqueles que discordam do cristianismo até mesmo, isso afeta negativamente o testemunho da igreja. Então os samaritanos eram vítimas de um sistema de discriminação, e eles não estavam felizes por terem sido forçados a habitar em uma terra estrangeira. Os judeus, entretanto, alimentavam essa inimizade, mas Jesus enxergava neles um campo pronto para a colheita, o que a gente tem que ver também. Uma multidão de vidas que poderia ser alcançada para o reino de Deus. Então, independente se a pessoa, ela a primeiro modo, ela não concorde com a nossa fé, ou ela ainda tem algum tipo de dificuldade para compreender algo do Evangelho, o amor ao próximo, o amor às pessoas, é essencial para espalhar o Evangelho. Jesus nos deu um novo mandamento baseado nisso.
não em um poder ou em uma estrutura religiosa, mas ao amor ao próximo. É a principal missão. Aureliano Júnior dizia: compete-nos amar e não odiar. Não deixemos que o preconceito, a discriminação nos impeçam de enxergar com os olhos espirituais. Amemos as pessoas, independente de elas nos aceitarem ou não. Se Deus não faz acepção de pessoas, também não devemos fazer. Jesus foi um exemplo para isso. Converse com todos que você tiver chance de conversar. Se a pessoa é de religião ou de nenhuma, se ela é de um partido político ou se é de outro, se ela gosta disso, daquilo, tenha sempre em mente a chance que você tiver para espalhar o amor de Deus, o Evangelho. Faça isso de maneira sábia e o reino de Deus será edificado e o seu testemunho será forte, frutífero, e esses frutos renderão maior galardão também sobre a sua vida. Amém? Vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos. Pai, nos ensine a amar o próximo como Jesus. Ele conversava, ele tratava do reino de Deus com todos. A mulher samaritana ficou admirada que ele, sendo judeu, estava pedindo água para ela, que era uma mulher samaritana. Oh, meu Pai, nos ajude também a quebrar essas barreiras que muitas vezes nos impede de espalhar o Evangelho de Cristo. Faça-nos cartas vivas do Teu amor, Senhor. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te use de uma forma muito especial, onde quer que você esteja. Deixa um like aqui no vídeo se você sentir de mandar uma oferta patrocinando a obra de Deus através desse canal. Aí está o Pix. Envie, que o Senhor te recompense, multiplique na sua vida de uma forma especial. Fique na paz. Até o próximo.